Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me, meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 20 de agosto, todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vem Segue. Eu convido você a fazer parte desse estudo comigo diariamente aqui do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar Elamã, capítulo 3, versículo 25 e depois Elamã, capítulo 4, versículo 11. Bom, quero mostrar a diferença entre dois versículos aqui. Bom, aqui em Elamã, capítulo 3, versículo 25, é falado sobre a prosperidade que o povo de Nefe tá bom? E principalmente aqueles que pertencem à igreja de Deus, como eles estavam prósperos, né? Como eles estavam bem de saúde, não estava tendo guerra nessa época aqui, como eles estavam sendo abençoados pela mão do Senhor. Olha o que o versículo diz. E foi tanta prosperidade da igreja e tão numerosas as bênçãos derramadas sobre o povo, que até os sumos sacerdotes e mestres ficavam sobremaneira admirados. Ou seja, até os mestres ali, os sumos sacerdotes, os líderes da igreja, eles ficaram espantados com quantas bênçãos o Senhor estava derramando ali entre os nefitas, né? Inclusive na igreja estava tendo uma grande prosperidade, porque dezenas de milhares de almas ali, pessoas estavam se batizando na igreja, estava tudo indo bem. Né? Se nós continuarmos lendo aqui o versículo, né, mais para baixo vai ver que começou depois de algum tempo a haver orgulho entre o povo, né? Entre aqueles que professavam ser membros da igreja, né? Mas que não estavam vivendo o padrão, começaram a achar que não estavam precisando de Deus por causa da sua prosperidade, começou a achar que era melhor do que os seus próprios irmãos, a humilhar os seus irmãos. Então começou a entrar de uma maneira na igreja um orgulho que fez com que eles começaram a sofrer. Tá bom? Por exemplo, aqui no capítulo 4, agora que eu vou ler o versículo 11, aqui nessa época eles já estavam na iniquidade, né? Já haviam caído em orgulho, no pecado, na destruição. Os lamanitas vieram guerrear ali os nefitas, né? E eles conquistaram muitas das cidades dos nefitas, mais da metade, conquistaram aquelas cidades lá que eram fortificadas, né? E mais da metade das cidades eles já haviam perdido, e os nefitas estavam com grande medo, porque os lamanitas eles eram em maior número. Então nesse momento eles começaram a se lembrar de Deus, né? Mas olha só o contraste, né, de como eles estavam prósperos, e olha como eles se encontram aqui no versículo 11 do capítulo 4. Ora, essa grande perda dos nefitas e terrível carnificina ávida entre eles não teria acontecido, se não fosse pela iniquidade e abominações existentes entre seu meio. Sim, mesmo aos que professavam pertencer à igreja de Deus. Então aqui, tanto os nefitas que não eram membros da igreja, como os que professavam ser membros da igreja ali, estavam em iniquidade. E veja como o Mormon, ele atribui, né, essa grande destruição ali, o poder que os inimigos estavam tendo sobre ele, às suas próprias iniquidades. Ou seja, por causa de seus pecados, por causa do orgulho, dos pecados que eles estavam vivendo ali, eles estavam sofrendo por causa disso. Né? E aí a gente pode observar, de Elamã aqui do capítulo 1 até o capítulo 12, que vai ser o da semana que vem também, o estudo, esse círculo, né, vai ser bem visível, né, que os nefitas estão bem, prosperando, né, aí começam a cair em orgulho, começam a cair em pecado, depois eles começam, por causa do pecado ali, vem a destruição, né, e essa destruição por conta dos seus pecados traz sofrimento, traz dor, seja ela ali, no caso deles, por causa da guerra, ou uma saúde da pessoa, a pessoa perde, acontece algumas coisas por causa do pecado, alguma destruição. E aí quando eles estão lá no fundo do poço, na destruição, aí eles começam a se tornar humilde, né, que é ao contrário lá do orgulho, né, eles começam a lembrar-se de Deus, a ver a necessidade que eles têm de Deus na vida deles, e eles reconhecem que ninguém é melhor do que ninguém, que um ali não é melhor do que seu irmão. Então eles começam a se humilhar perante o Senhor. Essa humilhação, né, sendo humilde ali, eles começam a se arrepender de seus pecados.
Ao invés de cometer pecado, eles começam a se arrepender dos pecados que eles haviam cometido. E quando nós nos arrependemos de nossos pecados, o Senhor ele passa a nos abençoar. E se nós prosperamos, ou seja, continuamos nos arrependendo, né, nos aproximando mais de Deus, a gente vai se tornando cada vez mais próspero. Então a gente pode ver como se fosse um círculo vicioso mesmo, né, entre os nefitas. Eles estão bem lá em cima no topo, depois começam a ter orgulho, depois cometem pecado, vem a destruição, sofrimento, aí eles passam a ser humildes, se arrependem, começam a ser abençoados e depois eles estão prósperos, né? Seja em qual parte desse círculo que você está, né, é só seguir esses passos mesmo, se arrepender, né, dos seus pecados, você vai começar a ser abençoado. E quando você estiver próspero na sua vida, né, o que você tem que fazer para se manter nesse lugar bem próspero, né, bem com o Senhor, bem de saúde, financeiramente, emocionalmente, todas as coisas estão bem na sua vida. O que você tem que fazer para se manter ali? Podemos ver aqui que principalmente entre os nefitas, o que começou a fazer eles cair não foi os pecados grandes, eles começaram a ter orgulho, achar, né, que não precisavam de Deus por causa da sua enorme prosperidade ali, né, achar que são melhores do que seus irmãos. Então, para nós se mantermos no topo, bem com o Senhor, nós devemos entender que a gente sempre depende de Deus. Bom, e que nós não somos melhor do que outras pessoas. Todas as pessoas são iguais perante Deus. Nós não devemos nos colocar numa condição de ser melhor do que outra pessoa, querer humilhar outra pessoa. Bom, isso é o orgulho. Nós não podemos cair nessa armadilha. Bom, então para se manter no topo, né, nós temos que sempre se lembrar de Deus. Como nós fazemos isso? Né? Lendo as escrituras sempre, orando, jejuando. Né? Por exemplo, como que nós podemos nos lembrar do Senhor? Por exemplo, você que está ouvindo essa mensagem hoje, né? Você tirou um tempo para ouvir. Isso é um sinal, é uma representação de um tempo que você está tirando para ouvir a palavra de Deus. A minha meta é essa, é compartilhar uma escritura todos os dias. Né? A meta que vocês podem fazer comigo é essa, de todos os dias ouvir essa mensagem, de se aproximar mais do Senhor por meio da oração, jejum. Então, se nós fizermos isso, nós vamos nos manter sempre no topo, né? Sempre ali bem com o Senhor. É claro que é muito evidente, né, aqui quando fala sobre a enorme prosperidade, riqueza que eles tinham e depois como eles perderam tudo, isso é bem evidente. Mas algo bem ruim que acontece, eu diria que até pior do que os bens materiais que a pessoa perde, é a presença do Espírito Santo conosco, né? E eu vou finalizar com esse versículo, tá bom? Elamã 4, versículo 24. Diz assim, quando eles estavam lá no fundo do poço, né? E viram que se haviam tornado fraco como seus irmãos os lamanitas, e que o Espírito do Senhor não mais os preservara. Sim, havia se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Né? Então, quando nós estamos em iniquidade, o Espírito do Senhor não pode habitar em nós. Então a gente perde a companhia do Espírito Santo conosco. Isso também é algo bem contrastante, que é um contraste bem grande que nós podemos observar. Então eu deixo essa mensagem, esse desafio, que possamos sempre nos lembrar do Senhor, lendo as Escrituras, orando, né, ao Senhor e fazendo jejum, fazendo aquilo que os profetas têm pedido para nós fazer. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.